Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o que? Estatística. E hoje nós vamos falar de medidas de tendência central. Se olhar muito para cima, é porque a tela queimou e eu estou usando outro monitor. Então, galera, é o seguinte, hoje em alta definição, enfim, a beisocracia, tô brincando, volta aqui, ó. Então, hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central, que é média, moda, mediana. Hoje nós vamos falar de média aritmética. Nós temos dois tipos de média aritmética. Nós temos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então eu resolvi trabalhar as duas em uma aqui, que vocês vão entender a diferença na hora que a gente chegar no exercício. É o seguinte, quando a gente fala em média aritmética, é algo que está presente na nossa vida, porque a gente sempre tenta olhar assim, o que está tendendo mais? Hoje nós vivemos, por exemplo, nesse período de pandemia, que eu não aguento mais ouvir esse nome, não aguento mais falar na coronga, enfim. É o seguinte, nós temos uma média de mortes por dia, né? O que eles fazem, então? Eles vão somando as mortes que vão tendo, para falar assim, no mês nós tivemos uma média de tantas mortes por dia, certo? Então, média, na verdade, o que a gente faz? A gente soma e divide pelo total, pelo número de dados, tá? Para ficar mais fácil. Vamos lá para a definição. Por definição, média aritmética simples é a soma dos valores de todos os termos de uma pesquisa dividida pelo número de termos. Aqui está escrito divida e é dividida. Então, pelo número de termos. Então, é o seguinte, nós temos essa fórmula aqui, ó. Média aritmética simples, na verdade, ela é representada por esse x com a barrinha, é a soma de todos os valores dividido pelo número de termos. Para ficar mais fácil, nosso exemplo é o seguinte, quem está entregando atividades, está em dias, foi lá, respondeu o professor, não deixou ele no vácuo, é o seguinte, você vai pegar a sua nota do primeiro bimestre, mais do segundo bimestre, mais do terceiro bimestre, mais do quarto bimestre, e vai dividir por 4. Por quê? Porque nós temos 4 bimestres, entendeu? Isso é uma média aritmética simples. Tá, professor, e a ponderada? A ponderada você vai entender agora. Vamos lá para um exemplo. Primeiro, como eu já falei, né? MA ou X barrinha é a média aritmética simples. X1, X2, X3 é a letra que a gente utiliza para representar todos os valores que eu vou somar. E N é o nosso número de dados. Para ficar mais fácil, vamos lá para um exemplo. Em uma rodada do Campeonato de Futebol Estadual, foram realizadas 5 partidas. Os placares são jogo 1, 2-1, jogo 2, 1-0, jogo 3, 3-1, jogo 4, 2-2 e jogo 5, 1-1. Então, nós temos um total de gols aqui, não foi? E o total de jogos são quantos? Nossos números de dados? 5. Então, prestem atenção aqui, ó. Nessas condições, qual foi a média de gols obtida nesta rodada do campeonato? O que eu vou fazer? Ah, no jogo 1 teve 3 gols. Por quê? Porque foi 2-1, 3 gols. No jogo 2, 1 gol. No jogo 3, 4. No jogo 4, 4 gols. E no jogo 5, 2 gols. Então, eu vou somar todos eles. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Dividido pelo meu número de jogos, que foram 5. Então, na hora que eu dividir, dá 2,8 gols, certo? Beleza? Então, portanto, a média desta rodada do campeonato foi 2,8 gols. Viu que a média aritmética simples é tranquila, certo? Agora nós temos a média ponderada. Nós temos... Nós temos a média ponderada. Vamos lá. Essa daqui é uma média aritmética que é considerada ponderada. Por quê? Porque nós temos uma distribuição de frequências. Então, tem um valor que mais repete e tudo mais. A distribuição de frequência nas notas dos alunos de uma classe, uma certa disciplina, é dada a seguir. De acordo com esse texto, determina a média aritmética dessa turma. O que nós vamos pensar aqui? Olha, eu tive, nesse caso aqui, o gráfico é tranquilo. O gráfico é bem tranquilo, porque ele deu pra gente, na verdade, o número de alunos aqui em cada barrinha dessa, certo? Então é o seguinte, nós temos, em cada coluna, perdão. Nós temos aqui 2 alunos, teve média 2. 4 alunos, teve a média 3. 3 alunos, teve a média 4. E assim por diante. Tá aqui todos os dados que você precisa. Como que eu vou descobrir a média aritmética? Ah, se foi 2 alunos que teve a média 2, então eu vou fazer 2 vezes 2. Certo? Porque foram 2 alunos com nota 2. Então 2 vezes 2, 4. Aí você vai anotar lá no seu X1, 4. 4 mais 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 5, 25. Então, você vai somar
4 mais 12, mais 12, mais 25. Aí você vai terminar de fazer, porque a atividade é sua e não é minha, né? E vou somar, e vou dividir, eu vou somar tudo isso. Somei, tranquilo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou dividir pelo total de alunos. Como que eu faço para descobrir o total de alunos? Vou somar esses números aqui em cima do dia, ó. Pronto. Interpretei o meu gráfico. Na hora que eu dividir, vai dar uma dessas alternativas. Só marcar, só resposta, e aí me enviar no WhatsApp. Olha que atividade é essa. Simples assim. Galera, morrendo de saudade de vocês. Vamos terminar com música, porque a música da atividade é boa. E eu vou correndo te encontrar. Pessoal, então até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.